muito bem-vindos ao Porto Nerd. Eu sou o Porto e serei o seu nerd por hoje. Em janeiro de 2023, James Gunn surpreendeu o mundo com uma coletiva de imprensa em que ele revelou os planos para o universo DC. Ele começou a sua era como líder da DC se fazendo uma pergunta ousada. E se fizéssemos filmes que não fossem sobre o Batman ou o Superman? E foi a partir dessa ideia que ele resolveu apostar em personagens menos conhecidos da editora, como Gladiador Dourado, Monstro do Pântano, uma série dos Lanternas Verde, que a Warner já tá prometendo há pelo menos uns 30 anos, e a maior equipe de super-heróis de todos os tempos, The Authority! Mas que porcaria é essa? Vamos falar sobre isso. The Authority é o nome de uma super equipe criada em 1999 por ninguém menos do que Warren Ellis e Bryan Hitch, dois dos maiores titãs do mundo dos quadrinhos. A equipe foi criada com uma ideia de ir na contramão da maior parte das histórias em quadrinhos na época, mostrando histórias mais adultas que envolviam política, uso de drogas, claramente violentas. Pode parecer besteira, mas The Authority revolucionou os quadrinhos a partir do final dos anos 90. Basicamente, toda a ideia de páginas widescreen, em que a gente mostra as páginas mostrando coisas em páginas duplas, triplas, algo muito mais cinematográfico. Mas pra gente entender um pouco melhor a história dessa super equipe, vamos voltar só um pouquinho no tempo. O ano é 1992 e Jim Lee, um dos artistas de quadrinhos mais conhecidos da indústria, tinha acabado de criar a empresa dele, chamada Wildstorm Comics. Essa editora começou a publicar vários personagens autorais, visando essa ideia de começar a trazer temas mais adultos do que a gente costumava ver na Marvel ou na DC. E ela estava conquistando uma parcela significativa do mercado, até o momento em que a DC Comics, tirando uma página do livro do Mickey Mouse, resolveu comprar a editora, passando a ser dona de todos os seus personagens. Só que ser dona é diferente de usar. Assim como a Marvel e a DC, a Wildstorm tinha toda uma mitologia criada ao redor das suas histórias, então ela não podia simplesmente ser jogada dentro do universo DC sem mais nem menos. Levou vários anos até que a DC começou a usar os personagens da Wildstorm, e tudo isso só depois de um ponto-chave na história da editora. Mas eu explico isso mais pra frente. Ok, jogadas editoriais à parte, como era o universo Wildstorm e como nasceu The Authority? Bom, o universo partiu do pressuposto de que uma raça de alienígenas chamada Querubim entrou em contato com o planeta Terra e influenciou na construção do planeta. Esses alienígenas eram tudo um bando de tarado que acabou se relacionando com as humanas, o que deu origem a uma nova raça, conhecida como os pós-humanos. Mano, como é que eles não levaram o processinho, velho? Dá moral. Aí, no final do século XX, o número de pós-humanos era tão grande que as Nações Unidas resolveu criar um time de pessoas poderosas que ia focar unicamente em crises que envolviam os pós-humanos. E foi assim que nasceu os Stormwatch! Que merda, hein? E se você, como eu, ficava procurando quadrinhos no sebo, você com certeza viu esse nome em alguma capa antiga da editora Abril. Como esse não é o foco do vídeo, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito, mas depois de um tempo o Stormwatch foi dividido em 3 times principais, dos quais um deles, o Stormwatch Black, era comandado por ninguém menos do que Jane Sparks, e se você não conhece ela, daqui a pouco eu explico quem é, e focava exclusivamente em missões mais secretas. Algum tempo depois, o satélite que os Stormwatch usavam como base, e qualquer semelhança não é mera coincidência, acabou sendo atacada por uma das criaturas mais perigosas do universo, o bicho-papão dos anos 90 e maior inimigo de dreadlocks do universo, a CLT! Não. Quem escreveu isso aqui? Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Os Xenomorphos. Sim, os aliens do Ridley Scott apareceram nos quadrinhos e fizeram o que eles fazem de melhor.
Só uns 2 ou 3 Stormwatch sobreviveram ao ataque ao satélite. E sem um riquinho fantasiado de morcego para poder financiar a operação, a ONU acabou tendo que encerrar os Stormwatch de uma vez por todas. Só que a Jane Sparks tinha outros planos. Além de ser líder dos Stormwatch Black, a Jane Sparks era conhecida como o espírito do século XX. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela nasceu em 1990, parou de envelhecer quando fez 19 anos e a partir daí dedicou toda a sua vida a trabalhar com os militares e tentar ajudar o planeta. O que deu toda uma bagagem teórica e prática para que ela soubesse que o mundo precisava de heróis, agora que os Stormwatch foram para a vala comum. Daí, reunindo alguns dos membros restantes do Stormwatch, junto de mais alguns novos super-heróis, ela criou uma nova super equipe, conhecida como Authority. Uma super equipe que não respondia a absolutamente nenhum governo ou entidade e tinha uma única diretriz: salvar pessoas, a qualquer custo. Além da Jenny, o time contava com Jack Hawksmoor, que tinha um dos poderes mais aleatórios que eu já vi, que ele basicamente conseguia conversar com cidades, literalmente, ele conseguia conversar com uma cidade, saber o que a cidade estava sentindo e pedir ajuda e conhecimento da cidade. É um bagulho muito aleatório. Apollo, que é basicamente uma versão do Superman, que podia voar, tinha super força e soltava raios de energia pelas mãos, só que não era um alienígena. Midnighter, que é o marido do Apollo e é basicamente uma versão do Batman com um computador na cabeça, que permite com que ele visualize todos os movimentos do oponente e... Ah, não, é isso mesmo, vocês não ouviram errado não. Apollo e Midnighter são casados. Daqui a pouco vem a galera dizer que os anos 90 era só lacração. Além deles, a gente tem a Swift, que é tipo uma mulher gavião, e a Engenheira, que é uma mulher cujo corpo foi dominado por nanotecnologia, consegue se duplicar, controlar máquinas e, mano, ela é um dos membros mais poderosos do Authority. E foi confirmada no próximo filme do Superman. Tá, aí eu já tô até te ouvindo falar. Ah, Will, mas então quer dizer que eles são tipo uma Liga da Justiça. Achou errado, otário? Não, meu jovem, eles não são uma Liga da Justiça. O lance do The Authority é que por mais que eles tenham membros que são tão poderosos quanto a Liga da Justiça, e até uns equivalentes diretos um do outro, a bússola moral deles é muito mais cinza. Lembra que eu falei que eles vão salvar pessoas independente do que é necessário? Então digamos que eles não têm qualquer pudor com as coisas que eles têm que fazer. Você quer um exemplo? Beleza. Na primeira missão deles, que você pode ler em The Authority 1, eles precisam descobrir quem é o mandante de ataques terroristas que estão acontecendo ao redor do mundo. Eles descobrem que o mandante é o líder ditador de uma ilha chamada Gamorra e tomam a decisão mais simples para resolver o problema. Pegam a nave deles, que, segundo o site da DC, tem basicamente 50 milhas de comprimento e 35 milhas de altura, o que dá mais ou menos aí uns 88 quilômetros por 56 quilômetros, e joga em cima da fábrica de terroristas do ditador, matando todo mundo no processo. Por que tanta violência, rapaz? Acharam um pouco? Na segunda missão do time, a Terra é invadida por um grupo de alienígenas transdimensional. Esses alienígenas vêm de uma versão diferente da Terra, onde eles entraram em contato com o planeta Terra lá atrás, no século XVI, escravizaram o povo humano e começaram a usar as mulheres terrestres como reprodutoras da raça deles. A Jane Sparks, que já tinha entrado em contato com essa raça antes, sabia do risco que eles traziam para o nosso mundo. E o que ela fez? Primeiro, ela convenceu a nave deles, que é uma nave consciente que pode se teletransportar entre as dimensões, a levá-los para a Terra dos alienígenas e parar em cima da Itália, que era o continente onde a base deles ficava. Depois, o doutor, outro membro do Authority, afundou a Itália no oceano, matando todos os aliens e seres humanos que moravam no continente, antes de liberar um aviso pro resto do planeta, dizendo que eles fizeram isso, eles podem fazer pior, então é melhor os aliens ficarem longe da terra deles. Como vocês podem ver, tem um tema recorrente deles irem escalando a violência que eles despendem para poder resolver as tretas. Até que chega um momento em que eles começam a intervir em situações humanitárias, impedir guerras e basicamente fazer o trabalho que a ONU devia fazer no dia a dia. O que leva eles a enfrentar o maior inimigo de todos os universos: os Estados Unidos da América.
O governo estadunidense fica furioso com eles se envolvendo em situações políticas e começa a tentar derrubar a moral do time, o que leva eles a prender o presidente dos Estados Unidos e assumir o controle do país. Depois a galera fala que o Batman é fascista. Eventualmente, as histórias do Authority acabaram sendo concluídas e simplesmente pararam de ser publicadas. Só que aí, em 2011, a DC criou o Flashpoint, seguido pelos Novos 52, onde ela rebutou todo o universo DC e aproveitou a chance para pegar personagens do Authority e jogar dentro do universo DC. Daí a gente começou a ver histórias em que o Midnighter começava a aparecer junto do Asa Noturna, em que o Apollo começava a aparecer em algumas histórias do Superman, e aos pouquinhos eles foram entrando no universo DC tradicional. Eventualmente teve o evento Convergence, em que o Brainiac pegou personagens de outras terras e colocou eles pra lutar um contra o outro. E a gente vê personagens do Stormwatch de volta lutando contra personagens da Zero Hora, que foi outro evento dos anos 90 da DC. Hoje em dia, os personagens da Wildstorm são basicamente parte integrante do universo DC. Tanto que em 2022, Grant Morrison, um dos escritores mais fodas que tem, acabou criando uma história Superman e The Authority, muito provavelmente vai preparando o terreno para o anúncio do James Gunn. E esse é o The Authority, um time de heróis brutal que nasceu em outro universo e acabou sendo parte do universo DC por causa de uma jogada editorial da DC para conseguir mais território no mundo dos quadrinhos. Em algumas entrevistas, o James Gunn já falou o quanto ele é fã de The Authority e como ele quer trazer esses personagens para o cinema. E assim, quando o James Gunn é fã, você já sabe o que esperar, né? Mas como será que eles vão aparecer? Olha, pensando no resultado do DCU do Zack Snyder e em como os executivos sempre aprendem as piores coisas das falhas, eles provavelmente acham que uma Liga da Justiça mais adulta não dá certo. Então, por causa disso, eu duvido que eles vão trazer o Authority como personagens adultos, como uma super equipe mais brutal, sabe? Duvido muito. O que eu acho que eles vão fazer é, eles podem trazer eles como uma super equipe violenta, mas já acabar o filme com eles aprendendo com o Superman como ser um herói de verdade, como trazer a esperança ao invés de usar a violência para conseguir o que quer. Ou 2, trazer eles como vilões que vão acabar enfrentando os membros da Liga. Inclusive, já foi dito em entrevistas que a personagem engenheira vai acabar sendo uma vilã no filme Superman Legacy. Então isso meio que apoia essa teoria que eu tô trazendo. E eu não tenho certeza também até quanto que eles vão conseguir usar do que o Authority realmente é. Porque como eu falei, foi uma história em quadrinhos muito violenta e muito adulta. E se tem uma coisa que a Warner não quer, é correr riscos depois de tudo que aconteceu com o DCU, sabe? E ainda tem também esse casal. Porque assim, pra quem não sabe, a China tem uma política ferrada contra qualquer coisa que traga casais homossexuais. Então, tipo, se tem um casal gay se beijando no filme, a China já proíbe, tá ligado? É por isso que Star Wars, que teve um casal gay se beijando lá no fundo, foi muito bem colocado para ser facilmente removido quando fosse mandar o filme pro mercado chinês. Mas você acha que eles vão colocar personagens principais de uma super equipe e correr risco disso no mercado chinês? Por isso eu tenho minhas dúvidas se eles vão realmente usar a Authority do jeito certo. Porém, em James Gunn nós confia. Então, é esperar pra ver. Mas é isso aí, galera. Eu queria falar sobre esse time. Eu comecei a ler as histórias deles agora e, tipo, é uma história muito foda. Sério, é muito da hora. Se vocês puderem ler, leiam. Eu fiquei surpreso como várias histórias que vieram depois, inclusive os Supremos da Marvel, que é uma equipe de Vingadores do universo alternativo, acabou sendo influenciada por Authority, sabe? Eu nunca tinha percebido isso, porque eu não conhecia Authority. Então, mó legal. Mas é isso. Se vocês quiserem vídeos falando mais sobre essa equipe, sobre os personagens, comentem aí embaixo. Me fala, vocês já conheciam essa equipe? Vocês estão ansiosos pra ver o que o James Gunn vai preparar? Provavelmente esse vídeo vai ser visto por umas 200 pessoas até o dia em que o The Authority lançar. Mas se você gostou desse vídeo, além de curtir, por favor, compartilha com alguém que você acha que pode se interessar. Vamos ver se mais pessoas conseguem conhecer esse time e vamos manter a conversa rolando. Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.